Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos voltar a falar de construtoras, né? Inclusive as construtoras tiveram uma forte alta aí no último mês, nesse mês de maio, né? E a construtora subindo mais de 100%, né? Foi a Plano e Plano, que a gente já tem vídeo aqui no canal. A Mitre, que é uma das empresas que a gente vem acompanhando também, subiu quase 60%, a Lavi, enfim, todo o mercado subindo aí. Até empresas ruins estão subindo, tá? Então, às vezes, você pode se confundir um pouco empresa com bons fundamentos com empresa com fundamentos fracos, tá? E essa alta que teve, para essas empresas que a gente acompanha, empresas de qualidade, nem todas que a gente fala aqui são empresas de qualidade, né? Mas, em geral, isso daí é muito baixo ainda pelo potencial que essas empresas têm para gerar. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Cury, tá? Uma construtora de baixa, média renda, já falei dela, uma empresa muito boa também. Particularmente eu não achava ela mais descontada de todas, né, dessas outras construtoras que eu já falei, a Moura, a Lavi, a própria Mitre, Trisul, mas a Cury, assim, para quem já tem uma carteira mais ou menos montadinha, eu acho que ela tá com potencial bom, tá? Porque ela tá com resultados muito fortes e não vem subindo muito desde o IPO, né? Então vamos lá, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página do Instagram, comentar aí embaixo, se tiverem interesse no nosso serviço de análise, tem um link na descrição do vídeo, inclusive tem um chat no WhatsApp, né, um grupo no WhatsApp que a gente está montando para abertura, né, de novas inscrições, novos processos aí, projetos de serviços que a gente vai vir oferecendo. Então se você tiver interesse também pode entrar no grupo que eu vou botar o link na descrição a partir desse vídeo. Então vamos lá. Então a Cury, né, Cury aí, empresa queridinha. Então, ó, incorporadora, uma das construtoras líderes no segmento residencial no Brasil, divulga seu resultado no primeiro trimestre, tá? Crescimento de 33% na receita e 48% do lucro líquido. Lembrando, tá, pessoal, mais uma vez, lá no primeiro tri, que esses resultados, muitas vezes, tá? Principalmente esses da DRE, esses números da DRE, eles são baseados em método POC. Inclusive, algumas construtoras, quando fazem call, falam, né, que pocou o resultado tá pocando. É tipo uma gíria, né, que o pessoal usa, é meio esquisito. Porque você vai reconhecendo contabilmente, né, conforme você vai terminando de construir seus empreendimentos. Você não reconhece tudo de uma vez. Então esse resultado daqui é do passado, tá, que foi vendido. O que a gente tem que acompanhar mais são alguns indicadores operacionais, de VSO, de extrato e inadimplência não é muito ruim para eles, tá? Porque eles, como eles operam no segmento de baixa renda, acabam que eles repassam boa parte do financiamento direto para esses bancos, né, que fazem o financiamento para construtoras, para pessoa física, né, Caixa, outros bancos também, por conta de plano, né, antigamente era Minha Casa Verde e Amarela, né, Casa Verde e Amarela, que não entrou com o Bolsonaro, agora voltou Minha Casa Minha Vida. Então, eles não têm esse problema do distrato, de inadimplência, porque como eles repassam para o banco já no início da obra, eles já recebem o dinheiro todo de uma vez, tá? Então até assisti uma call deles, uma apresentação institucional, que o pessoal lá do RI falou que por isso que eles não são empresas que se alavancam muito, não são empresas que tem que sair botando pé no acelerador, investindo, tá? Porque eles já recebem muito dinheiro e eles conseguem fazer esse giro desse dinheiro que eles recebem através do financiamento. Isso é muito positivo para a Cury, tá? Quando uma empresa consegue gerar valor sem precisar se alavancar. Tá? Então é uma vantagem. Às vezes o pessoal tem medo de investir em construtora de baixa renda, mas a Cury é uma. Não é só baixa renda, né? Ele tem empreendimentos de alto nível, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas a Cury, ela se beneficia muito disso, tá? Então aqui, falando um pouquinho disso, a gente vê que a margem bruta dela é 37,5, depois a gente vai ver a margem apropriar. Ela falou nessa apresentação que eu vi, tá? A apresentação do DRI, que essa margem bruta sofreu um pouquinho por conta dos custos, alguns custos aí de construção de prédios, tá? Por conta de inflação, né? O INCC, né? Índice Nacional de Construção Civil, não está refletindo os custos que algumas construtoras têm. Mesmo assim está com uma margem bruta ok e tal, e a tendência é subir isso ao longo do tempo, tá? Normalizando a inflação. Aqui alguns números operacionais já mais interessantes para a gente acompanhar, tá? Então a empresa lançando muito, ó, em relação ao quarto tri. Então a gente vê mesmo com a alta taxa de juros, né? Eles lançando muito. E eles ainda conseguem lançar mais, né, pessoal de baixa renda, por conta de alguns incentivos governamentais, né? Eles chamam de incentivos associativos, né? Financiamento, né? Esses financiamentos aí de Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, que era antigamente. Cresceu bastante em relação ao ano passado e principalmente em relação ao quarto tri. Então a gente vê como as construtoras têm um potencial imenso, né? Não é à toa que o mercado está valorizando muito essas construtoras. As vendas líquidas, né, de distrato, inadimplência, a gente vê que subiu muito em relação ao quarto tri. Subiu em relação ao ano passado, e um VSO absurdamente alto, né? Quando eu falo aí que eu mencionava a Lavi, mencionava a Moura, a Mitre, que são empresas que eu acho muito boas e descontadas,
eu acho que assim, a relação custo-benefício, né? Retorno e risco, elas têm um potencial muito grande para subir. Mas, por exemplo, eu já tenho uma carteira montadinha, pô, a Cury eu acho muito redondinha, depois a gente vai olhar o valor de mercado da Cury, e o VSO absurdamente alto, tá 72%. Vende tudo, vende igual água, né? Então a receita subiu um pouquinho, mas isso aqui a gente já falou um pouquinho, método POC, lucro líquido também, preço que dá lucro, não tem resultado financeiro pesando. Aí um pouquinho daqui na apresentação, ó. Nos últimos 12 meses, lançaram 4 bi em VGV, vendeu mais de 15 mil unidades. Essas construtoras que operam em baixa renda, média renda, têm uma venda maior de unidades, né? Atingiram uma marca de 1 bilhão de vendas líquidas, resultado excepcional, né? Mencionando aqui. Lá, seguindo nossa estratégia, eles também têm um case seguinte, tá? Que eles focam em 2 estados, que é São Paulo e Rio de Janeiro, né? Região sudeste. E nessa call que eu vi, inclusive o pessoal do RI falou que eles têm um processo muito ajustadinho, tá? Para ter negociação com fornecedores de um estado, de um outro. Eles, como eles têm um histórico muito grande, né? Nesse segmento de construção civil, nesses 2 estados, eles têm um processo muito ajustadinho. Então, da mesma forma que eles são eficazes, eles têm um padrão que opera aqui no Rio de Janeiro e é o mesmo padrão que opera lá em São Paulo. Isso daqui facilita muito o processo de compra, né, de material com fornecedor, processo de construção, de profissionais envolvidos. Então eles têm um padrão de processo aí bem administrado, tá, nessas 2 cidades, e isso torna cada vez mais eficiente, tá? Até a parte de vendas também. Eles têm corretores que vendem, eles mencionaram alguns números lá, se eles tiverem, sei lá, 100 corretores e cada um vendeu um empreendimento por mês, estou dando de uma maneira exemplificativa, tá? Eles já atingiriam a meta, tá? Porque os corretores conseguem ser bastante eficientes, tá? Então, mencionando aqui um pouquinho, alguns VGVs, primeiro trimestre, esse Connect São Mateus, 124 milhões, Energy Guarulhos, né? 177 milhões, Epicentro, 378 milhões, isso aqui no Rio de Janeiro, né? Todas com mais de 80% das suas unidades vendidas, tá? No primeiro trimestre do ano. Isso aqui é uma informação mais interessante também que eu vi na call, que eles mencionam aqui, localizações estratégicas e de alta qualidade. O que acontece? Foi questionado, né, por que eles não têm um banco de terrenos tão grande, principalmente porque eles operam em baixa renda. O pessoal que opera em baixa renda, as construtoras, tem que ter um giro de banco de terrenos maior, tem que ter um banco de terrenos em maior disposição, né, direcional, tem quase 25 bilhões em banco de terrenos. E a Cury mencionou que eles têm essa facilidade por conta desse financiamento governamental, né, que é mais baixo do que essa taxa de juros, mesmo na taxa de juros alta, a Selic em alta, e eles focam em terrenos de alta qualidade, então eles não botam o pé de acelerador para aumentar o banco de terrenos também, não precisam se alavancar, porque eles recebem um dinheiro mais rápido, um repasse do governo, né? Então eles focam em localizações estratégicas de alta qualidade, e a gente vê que está refletindo os números, tá? Eles vendendo aqui 80% das unidades em um trimestre, tá? É muito rápido, por isso que o VSO deles está muito forte, e isso com alta da taxa básica de juros. Imagina quando isso começar a cair, tá, pessoal? Mencionar mais uma coisa, em abril já lançaram aqui mais algumas coisas que não caiu agora no resultado do primeiro tri, tá? 4 lançamentos, Rio Branco e Niterói. Esse local aqui em Rio Branco, eles mencionaram também nessa call que eles está sendo revitalizado lá pela Prefeitura de Niterói, tá? Aqui no Rio de Janeiro, para fazer algo semelhante com o Porto Maravilha, que foi algo que foi revitalizado pelo atual prefeito do Rio, né? Eles fizeram um porto lá, para quem não conhece, Museu do Amanhã, fizeram alguns locais estratégicos, e a Cury ganhou muito dinheiro ali no Porto Maravilha. E parece que o prefeito de Niterói está fazendo algo muito semelhante, tá? Então a gente vê que o VGV é alto, eles pretendem cada vez começar a investir mais nessa localização aqui, Rio Branco e Niterói. Isso daqui tende a dar um VSO cada vez mais alto, tá? 257 milhões, vendeu aqui 45%, tá? Lançou em abril, estamos em maio, eles venderam 45%, isso é muita coisa, tá? Então aqui eles mencionando, né? Deixa eu mencionar aqui o Porto Maravilha, Rio de Janeiro. Aqui mais algumas alterações do FGTS, parece que o governo aí atual, o governo federal, mencionou algumas particularidades de alteração de FGTS, eu acho que para compra de veículos, alguma coisa nesse sentido. Aí algumas construtoras tiveram uma leve queda, porque poderia prejudicar, porque o FGTS é a principal fonte de renda para financiamento habitacional. Só que aí depois o STF fez um julgamento, e aí as construtoras viram, né, consultaram alguns advogados, alguns escritórios jurídicos, viram que não iam afetar tanto assim. Mesmo que fosse afetado, eles iam continuar girando, continuar vendendo, e aí no longo prazo ia tudo se resolver. E aí o mercado ajustou agora. Então a gente mencionando um pouquinho aqui do FGTS. Aí mostrando aqui o mix de produtos, ó, de casas subsidiadas, taxa de juros subsidiada. Então, por mais que a Selic fique em 17,5, eles não vendem o financiamento, tá? Isso daí foi uma coisa que eles falaram na call. Por 17,5, não, 13,75, né?
Eles vendem por taxa de juros de 7%, mais ou menos 8%, nesses programas habitacionais. E a tendência quando a taxa de juros baixa é esse financiamento habitacional também cair, tá? Aquisição de imóveis econômicos, tá? E aí por isso que eles têm aqui, ó, um VSO de 70%. Isso aqui é absurdamente alto, tá? O fundo contribui, eles mencionam aqui, né? Déficit habitacional, tem muita gente que não tem casa, tá? É incrível, né? Então, esse segmento de construção civil tem muito para crescer. Então, acho que isso aqui foi o principal. Vamos continuar aqui. Aqui os números, né, que a gente já viu. Margem, deixa eu ver se tem aqui margem apropriar, não. A porcentagem do lucro aqui não, aqui é margem líquida, né? O ROI deles é absurdamente alto, lucro por ação. Eles também mencionaram, a gente vê que o lucro por ação deles subiu em relação ao ano passado. Eles seguraram um pouquinho aí num período aí pandêmico, mais agressivo, 2021, 2020. Agora até 2022, por conta de algumas crises aí no exterior, eu achei até prudente, né? A empresa segurou, eles pagam um pouquinho de dividendo, a construtora paga dividendo, né? Nesse período aí que tem essa queda da cotação da empresa. Então, duas formas que as construtoras operam, tá? As construtoras, quando está no período de baixa de ciclo econômico de construção civil, eles costumam distribuir bastante dividendo, tá? Porque é uma forma de remunerar os acionistas, né? Vou falar cotista de fundo imobiliário. E quando tem a valorização, eles costumam segurar um pouquinho, reinvestir em projeto, né? Quando tem a valorização aí do ciclo econômico, né? No ramo de construção civil. Mas a Cury, ela segurou um pouquinho porque estava tendo alguns problemas de crédito lá fora, que poderia refletir aqui no Brasil o pagamento de dividendo. E eles começam a querer, a partir desse ano já, começar a distribuir cada vez mais, tá? Então a gente vê que o lucro por ação cresceu, isso aqui reflete em aumento de dividendo, tá? Lançamento, a gente vê que lançou um pouquinho mais que ano passado, 8 lançamentos, VGV é absurdamente mais alto, tá? 81% de aumento, até em relação ao quarto tri. Então a gente vê que as construtoras, aqui é Cury, né? Eu não olhei com calma as outras aqui no primeiro tri. Mas a prévia de lançamento, a prévia das outras construtoras que eu vi estava boa também. Aumentando o VGV. Preço médio, olha, eles tiveram repasse aqui de preço. Venda bruta subindo, número de unidades. Preço médio subindo. Distrato. Distrato deu um leve aumento, eles mencionaram isso aqui também, tá? Teve um distrato. Mas eles não são impactados. Claro que eles têm que arcar com algum custozinho. Mas não são tão impactados porque quando é financiado lá com os bancos, né, esses bancos públicos, ou com um banco particular, né, um privado que tem algum convênio com o governo federal, eles já têm o repasse direto. Uma coisa que eu percebi também na call é o seguinte, eles, eu até falei isso em alguns vídeos anteriores, tá, da Cury, eu vou botar depois aqui no card aqui em cima, a Cury, quando ela faz a venda, às vezes não é totalmente financiado pelo governo, tá? Porque tem alguns empreendimentos que são de médio padrão, mas boa parte dos clientes da Cury paga meio que quase 40%, 50%, às vezes 80% à vista. Então eles também recebem uma bolada de muitos clientes aí, né? Esses projetos, por exemplo, esse Niterói, deve ter muita gente, Niterói já foi um dos municípios aí mais ricos do país, tá? Então deve ter muita gente que pagou boa parcela aí desses empreendimentos de maneira à vista. VSO aqui trimestral absurdamente alto, né? 43%, crescendo em relação ao ano anterior. Banco de terrenos aqui, eles 9,9 bi. É um banco de terrenos legal, tá? Por que eles mencionaram que não tem velocidade agressiva? Porque a empresa que tem empreendimentos para baixa renda ou média renda costuma ter mais lançamentos. E aí, quando tiver uma aceleração nesse segmento de construção civil, o ideal era ter um VGV, um land bank maior. Mas aí, como eles têm essa questão do repasse do governo imediato, através do financiamento, tem a questão aí de esse pagamento à vista de muitos clientes, VSO alto, eles preferem, né, focar em empreendimentos de alta qualidade, né, terrenos de alta qualidade, e investir pontualmente, né, na compra de outros terrenos. Número de unidades, geração de caixa, gera um pouquinho de caixa, mas agora esse capital de giro fica um pouquinho distorcido e tal, então vamos lá. Recorde, tá, de lançamento, então a gente já enfatizam aqui, isso aqui a gente já viu um pouquinho. 100% da Cury, tá? Isso aqui é importante a gente acompanhar. A Lavi, por exemplo, às vezes tem a participação de outras construtoras. Eu falei de outras construtoras, eu não sei agora qual o nome, não sei se é Eneva Construtora? Deixa eu ver aqui. Eneva Construtora? O pessoal fica... Não, nem Eneva não, Eneva é de... Eneva é de outra coisa, né? É de energia. Esqueci, Vamos ver aqui rapidinho. Vamos ver aqui os vídeos no canal, que a gente dá uma olhada rápida. E aí eu vejo aqui as construtoras que eu já falei, né? É bom que vocês
acompanha aqui como pesquisar depois, né? Ó. Ah, vim na página principal aqui do canal, né? Cury. Ó, a Cury repassa preços com muita facilidade. Ó, fiz o vídeo no final do ano, já fazia até um tempo que eu não vi aqui, né? Repasse de preços. Tem uma playlist aqui, peraí. Playlist. Construtoras. Vou assistir no YouTube. Vamos lá, tá carregando aqui. A Evan e a Melnick, né? Parece que tem um relacionamento. Essas daqui, por exemplo, tu tem que olhar com calma essa questão de proporção aí, né? De participação. Que não é o caso da Cury aqui, né? Pelo menos no último resultado. Aí mostrando aqui um pouquinho dos últimos resultados, a gente já viu, ó. 93% em São Paulo, 85% vendido. Rio de Janeiro, 86% vendido de um VGV absurdamente alto, tá? Vendas recorde. Distrato, a gente já viu um pouquinho, VSO dos últimos 12 meses até caiu um pouquinho em relação ao quarto tri, né? Mas subiu em relação ao primeiro tri, porque normalmente tem alguma sazonalidade também. Ó, a parte da Cury aqui 98%, tem umas parcerias, mas bem pequenininho. Estoque deles, ó, estoque pronto. Não, isso aqui não é estoque pronto não, isso aqui é o estoque total. 26%, o estoque deles pronto é bem pequenininho, acho que vai ter um gráfico aqui seguinte depois, tá? Que o preço repasse, aumento de preço, trimestral, venda líquida. Aqui a questão do preço, né? Então eles vendem aqui bastante empreendimento nessa faixa. Ó, até 180 mil estava ano passado, agora aumentou um pouquinho, ó. Entre 180 mil e 264 mil e acima de 264 mil, 49%. Mas a gente vê que tem uma participação de baixa renda até média renda, né? Um pouquinho, não sei se chega aqui empreendimento muito caro. VSO trimestral a gente viu que é alto, VSO líquido também, ó. Dos 12 meses, aqui de extrato. Aqui, o programa Minha Casa Minha Vida, a gente vê que a maior parte e o resto aqui vem da FGTS. Então a Cury ainda é menos afetada, né, por conta dessa decisão aí do governo federal de focar em distribuir FGTS para outras questões aí, sei lá, se é para compra de veículo. O estoque deles, a gente vê que concluído, cadê? 1%, 1,9%. Isso aqui é muito bom também, tá? A empresa quase não tem estoque pronto. E os estoques, a gente vê aqui que é até 3 meses, 44%, então estoque bem recente, até 6 meses, 2%, mais de um ano, 16%, não, 16%, e até um ano, 28%. Então mais de um ano é só 16%, é um estoque muito novo, muito positivo, tá? Aqui é o repasse, a gente vê que o VGV repassado, mais ou menos em linha do ano anterior. Isso daqui, o repasse deles é muito bom, por causa dessa questão aí do governo federal. Banco de terrenos, a gente já viu, desempenho econômico, receita. Vamos ver a receita apropriar, né? Que a gente está vendo a DRE, vamos ver se tem aqui apropriar, lucro bruto, margem bruta boa, despesas comerciais, acho que eles aumentaram um pouquinho as despesas, tá? As comerciais, ó, 39%, mas eles mencionaram o seguinte, eles aumentaram isso aqui porque eles estão acelerando venda, não tem como não aumentar isso daí que eu estou sempre falando, né? Se a empresa está acelerando venda, está vendendo um pouquinho mais, e essas despesas operacionais aqui são o menor custo, tá, da empresa. O custo mesmo vem lá em cima, no top line, o custo dos produtos vendidos. Despesa geral administrativa então aumentou. Enfim, tem um pouquinho, quase nada de falência patrimonial. Deixa eu ver a despesa operacional no total aqui cresceu 25%, ó, ano contra ano, 10% trimestre a trimestre. É assim, super tranquilo, natural crescer, tá? A empresa tem que investir para conseguir vender. Por isso que eles têm aquela venda lá, eles mencionaram que corretor consegue vender e atingir as metas da companhia e tal. Aí mostrando o EBITDA, cresceu bastante em relação ao ano passado. EBITDA ajustado, margem EBITDA boa também, cresceu em relação ao ano anterior, inclusive. Ó. Em relação ao quarto tri caiu um pouquinho, acho que o estado financeiro comeu aqui. Estado financeiro. Quase nada de dívida, tem quase a mesma coisa de receita financeira do que despesa financeira. Margem líquida, ok, o setor tem essa margem líquida. Um caixa aqui de 729 milhões, então a empresa ainda tem um caixazinho. Conta a receber de 1 bi. Passei aqui a dívida. A dívida é basicamente de longo prazo, tá? 474 milhões, mas ela tem mais caixa do que dívida. Então assim, a despesa financeira ainda pesa lá um pouquinho por conta da alta de juros, mas como tem mais caixa do que dívida, basicamente, virtualmente nula, né? Então, de longo prazo, acima de 24 meses. Então eles têm aqui, ó,
729 milhões, 255 aqui milhões de caixa líquido, né? Vamos dizer assim. Se a gente pegar aqui, cadê? Cury 3. 4 bi, ó, de valor de mercado. Ainda tem 200 de caixa. Não tem um Enterprise Value, assim, que é quando é o valor da firma, né? Quando a gente soma a dívida, altíssimo, é 4 bi, não tem dívidas. Porque se a gente pega uma Trisul, que até subiu bastante, a Trisul tem uma dívidazinha alta, né? Então esse valor de mercado aqui mais a dívida, que era por volta de 600 milhões, né, mais ou menos, ia ficar 1,5 bi. O resultado não estava tão bom assim. E se você olhar a Cury aqui, que abriu capital lá, mais ou menos em linha, tá? Apesar de ter tido essa alta agora, né, último mês, ó, nem subiu tanto igual as outras construtoras, tá 11%. A gente vê que a Cury tá mais ou menos em linha com o do IPO, ela já teve mais barata, né? Mas os resultados estão muito bons, tá? E o valor de mercado é baixinho, tá? 4 bi, né? Grande coisa não, é uma empresa que não é alavancada. Então, resultado apropriar, isso aqui é interessante, tá? Então, a gente vê que a margem bruta apropriar deles, a tendência é subir, que eu já falei, e eles até questão desses custos operacionais, que em algum momento, né, a despesa operacional que eles aceleraram um pouquinho agora, eles podem segurar, e aí a margem operacional pode ser alavancada, né? Alavancagem operacional. Então, a gente vê que a tendência aqui, o custo das unidades vendidas subiu, apropriar bastante também, tá? Então, se isso daqui estabilizar e a receita continuar subindo, eles tendem a crescer ainda mais essa margem bruta, tá? Já está subindo, né, 42%, mas subiu bem pouquinho, né, 0,1 pontos percentuais. Aqui é obra concluída, venda direta, Prosoluto. Prosoluto é que parcela não financiada pela instituição financeira, mas eles recebem boa parte de venda de dinheiro à vista, né, 50%, 60% que eu falei. E venda direta, que o pagamento é feito diretamente à Cury. Então, eles têm uma parte de uma estrutura verticalizada. Eles não são totalmente verticalizados, igual a EZTEC, né, que faz o financiamento puro e tal. Cobra um spreadzinho ali. Mas eles têm aí um pouquinho de venda direta. Então, a gente vê aqui que venda direta 49,7% e Prosoluto 50%. Gerou um pouquinho de caixa, mas assim, aqui fica muito distorcido, tá, essa geração de caixa por conta de capital de giro. O ROI é absurdamente alto, até caiu um pouquinho. E aqui eu acho que é o final, né? O anexo. Glossário. Então vamos voltar lá para a tela inicial. Só para encerrar aqui o vídeo. Então assim, a Cury é uma empresa excelente, tá? Que eu acho que o mercado ainda não está enxergando muito bem. Tem um potencial imenso, você tem uma carteira já estruturadinha, até para quem está iniciando, tá? Uma empresa mais estável nesse segmento, tende a se beneficiar. Inclusive para pagar proventos, tá? A partir desse ano, eu acho uma opção boa, tá? Então, pessoal, espero que esse vídeo possa ter agregado a vocês. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, tem um link aqui, né, do nosso serviço de relatórios, mas que eu acho que está inativo no momento, que a gente está com as inscrições fechadas, né? Mas a gente vou estar colocando o link do chat aqui para quem quiser acompanhar aí no futuro e tiver interesse no nosso serviço de valuation, de análise, inclusive pedidos que vocês fazem para a gente, né? Então, estou encerrando esse vídeo e até o próximo. Valeu!